Bom, gente, boa noite oficialmente agora. Vamos estar dando início ao nosso 37º dia, se eu não me engano, do nosso estudo, ou 38º agora, não lembro de cabeça. Então vamos começar nosso estudo hoje. Daqui a pouquinho eu já envio as páginas e vamos começar com a nossa oração para a gente se conectar totalmente aí com essa egrégora que já se faz presente aqui hoje. É o 37º dia, acabei de olhar aqui. Então a leitura será das páginas 178 a 182 do PDF ou da 274 a 281 do livro. Então vamos lá fechar nossos olhos. Vamos silenciando nossos pensamentos. Respira fundo 3 vezes, bem devagar, e solta para a gente poder entrar num estado superior de consciência. E vamos fazer a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível, e que, quando quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Então vamos voltando aos pouquinhos para a gente iniciar nossa leitura. Vamos dividir ela em 2 partes também hoje, para que a gente possa estar aprofundando bastante aí. Podemos começar? Fabi, seja bem-vinda. A gente vai estar iniciando a leitura exatamente agora. Vou repetir as páginas aí para você poder acompanhar. É da 178 a 182 do PDF ou da 274 a 281 do livro. Então vamos lá. Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você enfim compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiências mais elevadas, entrando na verdade em si mesma. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar.
Elas acreditam que quando receberem a resposta em sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina, que conduz unicamente para o crescimento e perfeição se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente de sua suprema e efetiva orientação? Ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, à consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive essas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças, e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam essas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Aqueles que têm evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês, cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão essas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em duas dimensões, e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual, conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional de rejeição-ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e por fim saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesmo. Tudo que a vida divina é, agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada, sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirige a ela em todas as suas necessidades.
Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto do desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe sem nenhuma dúvida que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível, o poder, trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força da energia inteligente para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores ainda e de uma natureza muito diferente o esperam quando seguir sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso depende inteiramente da habilidade de a pessoa fazer um contato real com a realidade divina, é imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Nesse momento, você está vivendo uma existência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, adentrando nela e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e as suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental e emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirige o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz e a luz habitará em você. E a primeira parte a gente encerra aqui. E vamos começar a nossa conversa. Esse trecho é muito, muito, muito profundo. Quem gostaria de puxar a palavra já para começar a falar? E um de cada vez, né? Tava todo mundo falante até agora há pouco, hein? Quem gostaria de começar? Vocês estão me ouvindo? Ufa! Posso começar? Pode. Sim, estamos te ouvindo. Nossa, eu acho que foi muita informação por meu tico e teco. Gente, quanta coisa! Ao mesmo tempo que ele acalanta, ele dá uma sacudida na gente, né? Sim, ele faz muita pergunta no começo exatamente para sacudir a nossa mente. Nossa, eu achei bem intenso esse último parágrafo que você leu. É bem intenso mesmo, que fala sobre o tecido das nossas crenças humanamente concebidas chega a ser clareza para a realidade da consciência divina, não sua família nem a conta bancária. E quando alcançar, entrará na luz e a luz habitará em você. É como se entra muito num contexto daquela frase
que Jesus, biblicamente falando, né, fala quando ele fala para os apóstolos: não carregue nada, não carregue roupas, não leve comida, não leve nada, apenas venha com as vestes do seu corpo e vai levando a palavra, né? Sim. Então, assim, é como se a gente tivesse que se abandonar nessa experiência para a gente poder sentir a presença de Deus na gente. E esse apego, né, que, como a gente fala dentro da lei da atração, dentro da lei da manifestação, reprogramação mental, é como se eu senti, tá? Eu falo por mim. É como se eu desconstruísse tudo que eu vim aprendendo, que nada disso vale a não ser estar na presença de Deus. Sim, sim. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar direito. Tudo o que a gente aprende, né, sobre elevar nossa consciência, entrar em vibração, em sintonia, ser positivo, já sentir que aquilo que você deseja já é seu, não que não tenha valor, não é isso que eu quero dizer, mas é como se isso fosse uma gota, um pingo d'água no oceano em relação a se permitir estar na consciência divina, né? Isso. E o quão difícil é para nós humanos conseguir ter essa sintonia, porque como ele fala aqui no livro, às vezes a gente pede orientação de Deus, ajoelha, faz promessa, faz votos, como dizem nas crenças, e aí quando Deus dá a resposta, a gente duvida. Sim. Ou a gente fala assim: o senhor não está me ouvindo? O que está acontecendo, né? Fala com todo mundo e não fala comigo. Mas é o tal da sabedoria, né? E discernimento. A gente tem que estar preparado para sintonizar com Deus, porque é algo tão grande, é uma frequência tão gigante, que às vezes o nosso mundo interno não está preparado para receber tamanha luz, né? Então, assim, precisa muito sabedoria, meditação, reflexão, né, de tudo o que é imposto. Ele faz perguntas e a gente começa a entrar em transe aqui na cabeça, né? Sim. Porque você tenta achar respostas, sendo que a única resposta é: silencia e ouve o que o meu pai tem a dizer, né? Tenha sabedoria para ouvir o meu pai, né? Sim, perfeito. Não sei se o meu entendimento tá certo, mas eu achei bem assim, bastante informação pra gente refletir, né? Excelente colocação, Rafa. Muitas vezes a gente pede, né? E assim, quando ele fala, tanto que ele fala crença, e a crença nesse início tem dois significados. Um deles são as crenças terrenas, como se a gente se ajoelhasse, como se fosse uma pró-forma pedindo as coisas para Deus. E a gente... Só que muitas vezes a pessoa está esperando que as coisas aconteçam da maneira como ele mesmo concebeu, né? Ele pede, mas não entrega totalmente. Então, quando vem a resposta, muitas vezes ele não está pronto para escutar. Que é exatamente essa frase que dá a resposta para tudo isso. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai Vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesmo. Tudo que a vida divina é agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. Então tudo isso, o que você falou, realmente se resume à questão da entrega, né? Quando ele fala que a gente tem que sair dos apegos de tudo, quando ele fala inclusive da família, da conta bancária, mas desapegar de tudo isso, é uma entrega total e sincera para a gente atingir e cocriar e realizar tudo aquilo que a gente quer, que está tudo aí para ser acessado, né? É um desapego completo do ego, né? Ele está começando a trabalhar, ele vai finalizar todo esse capítulo, que ele é extenso, a gente vai levar ainda umas 3 segundas pelo menos para terminar, mas ele começa a fazer todo um conceito da entrega para a morte da nossa personalidade, que é quando a gente está no total receptivo
e está no momento de deixar a vida divina conduzir a nossa existência. Né? Sim, é como se a nossa atividade humana, quando a gente, até quando ele fala, né, para a gente entrar no quarto para conversar com Deus, é exatamente para perder o foco de qualquer coisa do mundo e verdadeiramente se conectar com o divino, né? Às vezes a gente faz um pedido para Deus de certas coisas ou uma conversa como se fosse um delivery, né? Só esperando chegar. É como você faz o pedido já falando, ó, tal dia tem que estar entregue, tal hora. E não é assim que funciona, né? A gente precisa muito ter essa conexão de que o tempo para Deus não é o tempo nosso cronológico e que a gente tem que estar mais em presença para ouvi-lo, né? E Sim, preparado também, porque nem sempre o que ele vai falar ou mostrar é o que a gente está querendo, né? Essa sim, conexão é muito importante. sim, sim, perfeito. Gratidão pelas colocações, Rafa, perfeito. Quem quer falar mais alguma coisinha pode ficar à vontade. Perguntar, falar, complementar, fiquem à vontade. Todo mundo, pelo jeito, foi bem reflexivo aí para todo mundo, né? E é bem reflexivo esse trecho. É bem questionador, como a Rafa falou, ele acalenta, mas ao mesmo tempo ele dá uma sacudida, né? Ninguém mais quer falar agora? Antônio, já que você está com o microfone aberto, não quer falar alguma coisinha? Beth soltou o microfone, pode falar. Ô Christian, Pode falar, Antônio. é como isso que a que a Rafa falou mesmo, né? As pessoas, nós pedimos a Deus às vezes as coisas, e a gente tem que ter em mente o seguinte: se Ele nos concede o que pedimos é uma graça, né? Agora, se Ele não concede aquilo, muitas vezes é um livramento, né? Sim. Porque às vezes pedimos coisas, né, que não, na verdade, vão nos atrasar ao invés de nos fazer caminhar. Um trecho aí desse texto aí que me tocou bastante aqui foi quando ele disse que a partir do momento que colocarmos essa carta, né, em reflexões e meditações, cada vez mais claras ficarão essas mensagens que ele quer nos passar. E eu creio que é isso que está acontecendo, pelo que eu te falei antes de nós começarmos o estudo, né? E a gente lê uma vez, a gente escuta, no meu caso, e quando você medita 1, 2, 10 vezes, na hora que você ouve de novo, aquilo parece que saiu uma luz dali de dentro que você não percebeu da primeira vez. E isso me deixou bem impressionado mesmo. Agora, com relação a essa questão de conversar com Deus e fazer pedidos, já há muito tempo eu não peço. Você sabe que eu tenho outros estudos, e a gente não pede, né? A gente agradece só. Tudo que você imaginar, a gente não pede. E foi colocado para a gente o seguinte: se de repente chegasse um emissário de Deus, né, que já esteja num nível muito acima do nosso, e dissesse para você: vem comigo, abandona tudo, casa, filho, cachorro, gato, família, banco, trabalho, quem estaria realmente pronto, né, para seguir à frente, deixando tudo para trás? Nós que estamos em busca da nossa iluminação, da nossa expansão da consciência, a gente já entende que esse planeta, esse mundo aqui, material denso, ele é ilusão, né? E nós estamos aqui com um propósito, que é de aprender a lidar com forças diversas, né? Nos fortalecendo, ampliando nossos entendimentos. E o Chico Xavier, sempre falou uma frase que marca muito isso. Ele falou assim: aqui
é uma fração da nossa existência, né? Então que nós possamos utilizar esse tempo tão curto para adquirir valores que nos serão eternos, né? Então eu creio que numa fase simples como essa, se ela for refletida, se for meditada em cima dela, ela vai mudar a postura ela vai ressignificar muita coisa na vida de muita gente, porque na verdade nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos continuar literalmente nesse planeta, nós vamos continuar a nossa evolução. Um dia teremos um logos planetário, um dia um logos solar, um dia, quem sabe, um logos galáctico, e aí para frente, porque não para. A centelha dentro de nós, ela vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo, a partir do momento que a gente faz essa entrega, né, que ele está falando. E a gente precisa ter isso sempre com a gente, sabe? A gente precisa, desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, conversar com o nosso núcleo de consciência superior, que as pessoas, algumas chamam de eu superior, que imediato seria algo. A gente precisa estreitar essa relação e receber dele, né, desse núcleo por intuição, as orientações que precisamos para trilhar o bom caminho. Bom, era isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela colocação. Betinha tinha levantado a mão, pode falar. Na verdade, assim, eu achei o texto bem difícil, um pouco como que a Rafa falou mesmo, né? São muita coisa ali, muito conteúdo, muita informação, e eu realmente não consegui, assim, abstrair muita coisa. Eu achei bem difícil, assim. Eu não fiz a leitura, mas eu acompanhei em áudio, né? Acompanhei a leitura sua agora, mas para mim ficou muito... Parecia que eu realmente não estava entendendo quase nada do que estava sendo dito ali. E achei diferente de outros momentos que eu fiz leitura, que eu ouvi áudio, né? Falei, nossa, será que sou eu que não estou conseguindo absorver? Né? Mas achei difícil. O conselho é levar depois tudo à meditação, né? Mas assim, a essência do texto, a essência desse texto todo é realmente a parte da entrega, é do pensar em si mesmo, que é uma crença humana, e a entrega que a gente tem. Tem outro trecho que é muito forte também que dá uma singela parte, assim, que dá uma parte boa assim, para a gente compreender. É esse daqui. Tudo que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas quando isso ocorrer, você deve estar preparado para deixar-se levar completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores ainda e de uma natureza muito diferente o esperam quando seguir sua inspiração. Então, o Antônio fez uma colocação deu um exemplo muito forte, que imagina quando ele falou, imagina um ser, um mestre superior te chamando para seguir ele e largar tudo, né? E eu fiquei, na hora já me veio à mente quando Jesus chamou cada um dos apóstolos, né, para seguir ele na jornada, deixando família, deixando os afazeres e deixando tudo, né? Para quem viu The Chosen pode ver um pouquinho disso, né, o que significava. Assim, cada um tinha sua própria atividade, alguns de pesca, outros no caso, até o exemplo de Judas, que tinha um negócio que ele fazia de finanças, de objeto, outro tinha um negócio de vinhos, né, se não me engano era Tomé, Mateus, que era o cobrador de impostos, que tinha tinha uma vida extremamente, ele era extremamente, vivia no luxo, né, realmente, e para Mateus foi uma quebra muito grande, né, tanto para ele, né, de transformação pessoal que ele viveu, como
de desapego material mesmo, né, de tudo que ele tinha para poder seguir Jesus totalmente nos ensinamentos, né? Então essa é a entrega que ele fala aqui muito claramente para a gente atingir nossas coisas. Então muita gente está pedindo por um caminho espiritual, e esse caminho envolve se desapegar muitas vezes de pessoas, tanto que todo mundo aqui já relatou por experiências de pessoas que naturalmente começam a se afastar, de pessoas que eram muito próximas e começam a ir, de mudanças até em ritmo de atividade, em ritmo de coisas, né? Porque tem coisas muito maiores para vir, né? E quando a gente entrega a nossa total confiança nele, quando a gente está realmente inspirado, quando está inspirado não é bem a palavra, mas quando a gente está entregue e recebe essa inspiração para seguir, algo muito maior e muito mais forte para a nossa vida está vindo, né? Então, e essa entrega realmente é algo muito difícil. Isso acontece quando a gente faz a visualização criativa, quando o Antônio falou, quando a gente está fazendo a nossa reprogramação, né? Porque a gente agradecer pelo que a gente quer conquistar e entregar para a vontade de Deus, para o tempo de Deus, isso é realmente a lei da atração funcionando plenamente, quando a gente já agradece pelo que já tem, já vive aquilo em plenitude, e a gente já se sente merecedor daquilo e entrega para a vontade de Deus, né? Então é algo realmente muito forte. Pode falar, Rafinha. Só uma observação que você estava falando sobre o desapego, né, dos apóstolos, tal, principalmente da família. Eu fiquei muito emocionada com o falecimento dessa cantora Preta Gil, com a relação do pai dela, quando o Gilberto Gil, né, a sabedoria que ele está atingindo, né, quando na primeira vez que já foi descoberto que o câncer dela não teria uma cura, ele falou para ela assim: se tiver difícil para você, se entrega e deixa ir, né? Segue a luz, segue o caminho, não fica lutando contra, deixa fluir o que você tem para viver. Eu fico imaginando assim, qualquer apego, quando a gente vai casar, por exemplo, que a gente sai da casa dos nossos pais para construir a nossa família, né, nossa outra família, já é algum processo mais difícil de sair da casa dos pais. Eu fico imaginando a sabedoria que tem que ter, a luz divina que tem dentro desse homem, em falar para a própria filha: faça a passagem, para de lutar contra isso, deixa de se apegar à carne e vai viver o espírito, né? Sim. É algo surpreendente e relaciona muito com isso, né? Larga tudo e confia em Deus, né? Sim, perfeito. Christian, pode falar, Antônio. A Marcinha publicou no grupo há um tempo atrás uma frase que estava perseguindo ela, né? E eu acho que é uma frase que retrata isso e descreve isso de uma forma muito objetiva. Marcinha, você podia falar pra gente aquela do todo avanço significa também o não pertencimento, né, ao que a gente vivia antes. Como é que ela é? Você pode repetir para nós? Todo crescimento gera perda de pertencimento. Isso, essa frase. Porque se você aceita o chamado e vai, tudo aquilo que ficou para trás não é mais seu, né? Aliás, nunca foi, né? O que nós vamos levar daqui, desse planeta? A nossa consciência e as nossas experiências, sejam elas positivas ou não. Ô Christian, você estava falando daquele Chosen, aquele rapaz que você falou que era muito abastado, né, que vivia no luxo. Quem é? Era o Mateus. O Mateus. Você viu a dificuldade dele com os pais dele? Sim. Na hora que ele fez a opção em seguir o mestre? Sim. Todas as pessoas, todos nós simples mortais, creio, passamos hoje, né? Igual a Marcinha sempre fala, que às vezes aquilo que você frequentava ontem, hoje não te diz nada, né? Mas todos nós vamos passando por isso todos os dias. A gente precisa estar atento para perceber isso. Mas essa frase que a Marcinha colocou, eu acho que ela retrata, ela descreve muito bem esse desligamento, né, que a gente pode dizer assim, do que estava até então nos prendendo. Muito bom. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisinha? Tem
4 minutos para encerrar essa sala. E aí a gente já parte para a próxima sala e para a sequência da leitura. E aí a gente faz todas as considerações. Alguém quer comentar alguma coisinha? Pati? Então, gente, falando aqui nesse desapego, esse desprendimento, né? Não é um processo fácil. Eu estou lendo um livro agora, eu estou pensando muito nesse livro. Eu estou lendo Francisco de Assis, né? Do Miramês. E é impactante. Está sendo, assim, para mim, uma história... Não é fácil, né? O Antônio falou esse exemplo de largar tudo. Se a gente fosse chamado, como você falou, né? A gente já pensa, nossa, será que eu consigo, né? Porque esse apego que a gente tem ainda, que a gente fala que é amor, mas será que é amor, né? É um sentimento misturado, né? Não é fácil deixar as pessoas, a vida que você tem. Mas acho que a gente está no caminho. A gente está no caminho de despertar, de entender, de ter essa fé, de saber pedir, saber aceitar a resposta, porque às vezes a melhor resposta que Deus tem para nos dar naquele momento é um não, né? Não está no momento, às vezes não está no nosso momento de receber tudo que a gente está pedindo, e nem é o que a gente necessita mesmo, né? A gente pede uma coisa que pode ser prejudicial. Então aí é a fé, aí não é crença. Eu acho que crença, ela nos traz muito assim essas limitações, o que a gente aprende, esse passado, tudo que a gente recebeu. A gente tem que deixar isso para trás. Então é um processo, mas não é fácil. E eu sou apaixonada por Francisco, né? Francisco de Assis. Ele me inspira muito. Esse livro é maravilhoso. O amor que ele tinha por tudo, né? Esse amor, mas esse amor que libertava, né? Um amor, eu acho sensacional. É um ser que realmente também, nossa, me inspira demais. Estou gostando demais de ler esse livro, eu recomendo, viu, gente? Ótimo livro, ótimo. Gente, eu vou... Não é? Tá. Muito bom, transformador. Eu vou interromper porque faltam 2 minutinhos e a sala já está para cair, então. Vamos mudar de sala? Vamos lá. Vamos lá? Então, bora. Deixa eu dar o pause aqui e vamos indo lá. Pronto, estamos de volta. Pati, desculpa te interromper. Você já tinha concluído ou quer concluir? Não, imagina, Christian, não me interrompeu, não. É só para concluir mesmo essa questão de desapego, assim, e de aceitar as respostas, que às vezes são as melhores. Eu tenho certeza que sempre são as melhores que a gente recebe, né? Aliás, a gente, quando reza, a gente fala, né? Seja feita a vossa vontade, né? Sim. É sempre a vontade do Criador, não a nossa. A gente não sabe o que a gente pede, às vezes. E tá tudo certo sempre. É isso aí, gente. E realmente, essa parte do livro, assim, é bem como a Beth falou, é muita informação, a Rafa também falou, né, que é muita informação e a gente dá uma sacudida, assim. Mas é bom, muito bom. É para ler e reler. Sim. Então vamos continuar a leitura. E depois a gente já fica tranquilo para os comentários todos. Pode ser? Alguém quer comentar mais alguma coisinha ainda dessa parte aqui? Bom, então vamos lá. Então, continuando exatamente onde a gente parou. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, que exige parecer bom mais do que ser bom e que não suporta o pensamento de que poderia ser imperfeito, há pouca gente neste momento recebendo inspiração e compartilhando-a com outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimento instantâneos. Assim, não são atraídas para uma verdade que implique em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo.
Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação e rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para as dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizar por momentos de clara e brilhante autoinspeção e autoentendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros, agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinja esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuaram em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade do ser conduz os corações prisioneiros à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que o seu ego deve, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deveria esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente com uma revelação interior depois de outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro de seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor. Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos o evitam. Então talvez se torne ainda mais agressivo porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito de seu isolamento. No momento em que a vida divina penetrar em sua consciência psique e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação e rejeição, e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego não é suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico dos quais não suspeitava e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, o reino dos céus.
Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade de seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim de seu tempo na Terra. De fato, por causa de minhas palavras registradas nos Evangelhos, benditos sejam os mansos, porque eles herdarão a terra, a Igreja ensinou que a humildade é recomendável e talvez essa mulher sinta que sua humildade é o caminho para a luz. Entretanto, se essa pequena e humilde mulher encontrar a verdade referente ao seu ser e encontrar o caminho correto para fazer contato com a consciência universal, ela acabará por compreender claramente que espiritualmente é igual a todos os demais. Ela será inspirada para expressar-se bem e terá força para falar sua verdade de uma maneira mais confiante e atraente. As pessoas começarão a respeitar essa nova pessoa e ela estará manifestando o desenvolvimento espiritual interior que ganhou durante seus momentos passados em meditação. Lembre-se de que você não está na Terra para agradar a Deus conforme diz sua igreja. Está na Terra para expressar Deus e para fazer um contato cada vez mais próximo com a consciência universal até que fique livre da escravidão magnético-emocional. Devo deixar claro que minhas palavras foram mal interpretadas no Evangelho. Eu disse, bem-aventurados são aqueles de coração pacífico, porque eles herdarão a terra. Se você contemplar o mundo, verá que aqueles países de coração pacífico prosperam e vivem em harmonia com seus vizinhos. Onde há confusão e assassinatos, essa turbulência é a manifestação direta da consciência de seus habitantes. Tal consciência destrói um país e gera pobreza e doença. Às vezes, um país como o Tibete, que adora o seu próprio isolamento, rituais e crenças espirituais, pode estar sufocando a si mesmo sob o peso de suas próprias criações humano e espirituais. Seus habitantes necessitam ser forçados a sair para o mundo turbulento para pôr à prova suas crenças. Eles também levam o que é real em seu pensar para aqueles que estão sobrecarregados com reações magnético-emocionais à vida. Eles são, em parte, o meio para aliviar a dor experimentada na sociedade moderna. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências difíceis e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Eu vou estar finalizando a leitura aqui. Quem gostaria de puxar a palavra agora nesse restante da leitura de hoje? E também, se quiser falar da leitura anterior, fiquem à vontade. Quem gostaria de começar um de cada vez, mas hoje, como eu disse, que seria muito profunda a leitura, até por isso que aqueles áudios vieram por inspiração para ser encaminhado e já levados à meditação, porque realmente hoje é um trecho bem forte. Quem gostaria de começar? Vou começar, vai. É muito forte mesmo, né? E lendo aqui, eu lembrei sempre, eu tinha um dirigente na outra casa que eu trabalhava, e ele sempre falava pra gente que humildade
não é a gente se rebaixar, né? A gente colocar numa posição inferior, é a gente reconhecer que o outro também tem valor. E eu acho que casou com isso, né? Porque todos nós somos importantes aqui na criação. Mas a gente interpretou muito mal mesmo, né? O Sermão da Montanha é tão completo, como ele fala aqui, né? Bem-aventurados os mansos. Eu acho que por uma série de crenças, até que o sistema faz a gente acreditar, né? A gente tem que se colocar naquela posição, como ele fala aqui, como Jesus cita, como Cristo cita aqui, o exemplo da mulher que se coloca numa posição tímida, passiva, e aí ela acha que a humildade dela é que vai levar ela para a luz. Mas ela está deixando ela numa posição de inferioridade. Não é isso, né? Todos somos importantes no processo. É diferente de ser arrogante, né? Eu acho que isso é outra coisa. Você achar que você é melhor, não é isso. É você, a humildade é você achar que o outro tem tanto valor quanto você. Então, é muito profundo isso, né? É para se refletir mesmo. Esse pedaço aqui, realmente, Christian, é muito forte. A gente não sabe nem por onde começar, né? Acho que é por isso que está todo mundo falando junto. E essa parte que Cristo coloca aqui, se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas de ligação e rejeição. Mesmo que Cristo quisesse vir aqui passar toda a consciência transcendente dele para nós, e eu acho que é o que ele tenta fazer nessas cartas, né? O que ele procura fazer, ainda assim a gente tem que se liberar das nossas crenças e passar pela purificação mental para que a gente possa absorver tudo aquilo que ele quer passar, né? É um trabalho contínuo de libertação de crenças e de purificação até que você esteja nesse estágio completo de entrega, né? Então é bem... E cada um tem seu tempo, né? É o que ele está falando. Não adianta a gente gritar e tentar impor o que a gente acredita. Sim. É o momento de cada um e é respeitar o processo, porque é o que você está falando. Isso é sobre nós, não é sobre o outro. Não adianta a pessoa tentar me passar o conhecimento dela se eu não estiver no processo com a mente aberta para me livrar de crenças, de situações que me escravizam ainda, né? Em antigos dogmas, coisas que nos prendem. Então, assim, o processo é sobre mim, né? É pessoal. Sim, sim. O outro ajuda. Eu acho que a gente pode ajudar um ao outro, mas não impor, né? Porque cada um tem seu tempo. Sim. Perfeito. Até Jesus respeita esse tempo, né? Jesus respeita o nosso tempo, então a gente também tem que respeitar o tempo do outro e o nosso tempo também. Como a gente falou, é difícil a gente falar, nossa, vou abandonar tudo, vou deixar tudo. Não é um processo fácil. É um caminho. Ele, com toda a sua sabedoria, precisou passar o tempo no deserto para que limpasse, purificar. Depois que ele recebeu a informação, que ele recebeu toda uma iluminação completa no deserto, ele precisou passar um tempo na casa dele, lá com a mãe dele, se cuidando, se preparando para que ele absorvesse todo aquele conhecimento que ele teve, para então sair na missão dele, né? Pode falar, Rafa. Pegando o gancho do que a Paty falou, eu acho que volta muito em outras cartas que nós falamos sobre a empatia, né? Da questão da humildade. E às vezes a gente se preocupa tanto em colocar o outro em primeiro lugar que a gente esquece de se colocar, achando que deixando o outro à frente, acima, endeusando outras pessoas, a gente acaba sendo humilde por isso, né? E na verdade não. A humildade está na questão do coração, de se permitir, de se deixar reconhecer, né? Por tudo que acontece. Principalmente eu vejo, Christian, me corrija, por favor, se eu estiver errada,
principalmente mulheres, quando passam um tempo de casada. Homens e mulheres, né? Mas principalmente a mulher, que se dedica tanto à questão da família, de filhos, maridos, prioriza tanto em manter a estrutura da família, em ser o alicerce real da família, que ela acaba se esquecendo. Aí isso não é uma humildade, isso é uma falta de amor próprio, né? Sim. E aí onde acaba deixando-se de lado. E uma coisa muito interessante também que eu achei, que tem uma parte aqui da leitura, que ele fala assim: se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante da sua visão, escrevendo, guardando na mente, em breve descobrirá as mudanças desejadas. Isso bate bastante com a lei da atração, que fala do campo de manifestação, quadro de visualizações, tudo, mas principalmente que às vezes a gente tem um apego tão grande no passado, a gente se olha tanto para as nossas dores, tanto para o que foi, sabendo que não volta, que a gente não consegue olhar adiante, né? Que ele sempre fala, mantiver sempre diante da sua visão, ou seja, em estado de presença e olhar para o futuro. Parar de se flagelar, né? Ah, porque eu errei, porque eu tentei fazer tal coisa, não deu certo. Tá bom, você tentou, não deu certo, mas é daqui em diante. Cristo todo dia te dá. Você acordou, já é um presente, já é uma dádiva. Então é a chance de você fazer o novo, né? De você olhar para frente. E ele fala mais uma vez: Deus te dá a chance de se conectar com Ele, ser grato e olhar para frente, né? É para frente que a vida anda, né? Sim, esse é um Então, exercício muito forte que ele coloca lá na carta 1 já, mas é do auto-perdão e da autocompaixão. Sempre que vier isso, enquanto a gente não se perdoa de verdade e se aceita, né, e aceita, tem compaixão por nós, que somos, não digo pecadores, mas que somos seres humanos e estamos, da nossa tendência natural cometer erros, principalmente quando a gente não está desperto e não está seguindo um caminho conscientemente mais espiritualizado. A gente quando a gente começa a seguir esse caminho, ele fala muito aqui, né, que vem aquele quando a gente começa, a gente vem pensamentos que a gente começa a ter, ele coloca que até a palavra repugnância do que a gente fez com o outro ou até com a gente mesmo, né? E isso requer realmente, como você colocou, você deixar o passado, entender que aquilo foi uma lição. Então vem o perdão, o auto-perdão, a compaixão, a autocompaixão, que é para você poder se libertar e olhar para frente, né? Olhar para o seu presente e olhar para frente com dignidade e se sentir merecedor de tudo aquilo que a vida tem para dar, né? Então é um exercício constante mesmo, né? Então realmente muito, muito, muito forte isso daí. sim, até porque cada um tem um sapato que usa para poder caminhar nessa vida, né? Sim. Pode até ter números parecidos, mas a maneira que você vai sentir aquele sapato para você caminhar vai ser diferente para cada um, né? Sim. Em relacionamentos amorosos também, onde geralmente um acaba se entregando mais e acaba colocando como uma intenção de que aquilo tem que dar certo, tem que ser assim, e acaba colocando toda a sua vida em propósito de uma outra pessoa que nem sempre é obrigado a te dar aquilo que você imagina na sua cabeça, né? Que você cria. Sim. Na sua mente, você idealiza, né? Você nem sabe isso para tudo, né? Você nem sabe se aquela pessoa está pronta para dar aquilo, né? Se ela recebeu aquilo para te dar. E é o que acontece. Isso. É o que acontece, né? Por isso que muitos relacionamentos, seja familiar, irmãos, pais, e principalmente cônjuges, acaba dando errado, né? Porque você coloca a sua intenção, aquilo que você imagina que a outra pessoa tem que corresponder. E às vezes ela, por não ser a pessoa certa, ela não consegue suportar aquilo que você idealiza, até porque está dentro da sua cabeça, né? Sim. Então, é um trabalho diário aí, né? Mas hoje a leitura foi bem reflexiva, né? De se pensar bastante. Muito bom, muito bom. Gratidão, Rafa, pelos comentários. Betinha, como que tá a cabeça?
Tá bugada a cabeça ainda ou já tá começando a clarear? Betinha? Tava cortando seu áudio. Ah, Algumas coisas eu consegui absorver, sim, mas eu achei bem, eu continuo assim, que nem eu falei, foi diferente. Talvez hoje eu não tivesse na mesma vibração, não sei, né? Mas eu senti, é como se eu não tivesse realmente absorvendo, né, muita coisa e não consegui, assim. Mas quando eu escuto o que vocês estão falando, aí as coisas fazem bastante sentido, né? Mas me pegando mesmo no texto, eu senti essa dificuldade de compreensão. ok. Queria acrescentar alguma coisinha, perguntar alguma coisa? Não, Christian. Ok. Marcinha também está em silêncio hoje, Marcinha? Cristian, realmente essas cartas hoje mexeram mesmo, né? Mas assim, todo mundo que falou hoje foi muito, assim, eu acho que assertivo e como a Beth falou, deu para entender bem. E Beth, eu também já me senti assim como você numa outra carta passada. Não consegui me conectar, não entendia, parece que estava tudo estranho, parece uma coisa que eu estava lendo que eu nunca tinha lido na vida, não encaixava. Mas depois com o pessoal falando, eu fui entendendo melhor, né? Mas, Cris, o que eu ia comentar foi justamente a parte que você comentou, né? Da entrega, né? Da dificuldade que a gente realmente tem de se entregar, né? E tem uma parte no comecinho lá que também fala assim, que você pensa que sabe, mas não compreende completamente. É o que acontece comigo. Às vezes eu acho que eu estou indo num caminho, né? Caminho mais certo de entendimento, e depois as minhas ações não correspondem. Aconteceu uma coisa assim comigo semana passada, assim, o meu ego falou, mas falou muito alto, e depois eu fiquei com muita raiva de mim, raiva assim, eu falei, por que você foi cair na armadilha do ego? Mas eu parei, eu peguei o livro, falei, Lê, presta atenção para você não cair, porque assim, acabou que estragou um pouco o meu dia, porque, né, eu falei, poxa vida, você pensa que você está entendendo, você não está entendendo nada, você fez tudo errado, né? Mas assim, é aprendizado, toda segunda aqui, ouvindo e lendo as cartas, e a gente vai reler e estudar esse livro muitas vezes, se Deus quiser, né? Mas a parte da entrega realmente é difícil, essa parte também que eu pisei na bola aí, e assim, esse exemplo também que ele deu da mulher aqui, também foi muito significativo para mim, que eu também sempre, na infância, na adolescência, né, como eu fui criada na doutrina espírita, e a minha avó era minha catequista, né, então era bem difícil, né, eu tinha que ser muito corretinha, né, então eu sempre foi passado que eu tinha que ser a boazinha, a humilde, né, e hoje a gente vê que não é nada disso, isso não vai me levar para a luz, para o céu, né, mas hoje realmente não precisava nem falar, porque tudo que eu ouvi entrou muito, muito aqui hoje. Todo mundo que falou foi muito assertivo para o meu entendimento. E Betinha, é assim mesmo, eu também já me vi, exatamente o que você falou hoje, eu falei para o Christian um dia na aula, e o que ele me disse era para levar para a meditação, e é o que eu tenho feito quando eu não entendo. Eu levo para a meditação e depois trago aqui para a gente. É isso. Uma coisa legal que você falou, Marcinha, é normal agora, sempre que a gente está nesse caminho mais profundo,
que a gente acaba se cobrando mesmo quando a gente comete os erros. E é normal, isso não é ruim a gente se cobrar. Mas o importante é a gente sempre lembrar aquilo, da autocompaixão, tipo, entender que se aquilo está vindo é porque a gente ainda não está totalmente com a consciência purificada. É por isso que está vindo esses desafios de novo. Então é começar a entender que se está vindo, a gente tem que levar para o nosso coração, acolher, se acolher, principalmente se acolher, ter compaixão pelo nosso deslize, né? E deixar entrar e levar e purificar, porque você vai ver que aos poucos vai começar a se dissolver. Logo, logo, quando a gente está no caminho, é impressionante como as situações se repetem. Logo, logo você vai ver uma situação se repetindo muito parecida e você vai começar a ter um comportamento naturalmente diferente. Então isso é um processo gradativo de, como é que ele fala? Ele usou até uma palavra aqui que é de aperfeiçoamento. É o teu aperfeiçoamento, a tua lapidação, né? Então isso é natural, né? E é por isso que essas duas palavras são muito importantes, o auto-perdão e a autocompaixão, entender que você está no processo. Sim, sim, é isso que eu espero mesmo, né, entender isso e seguir o processo. Betinha, você ia falar alguma coisa? Eu ia perguntar, já outro dia eu ia perguntar isso, se a gente pode fazer mais vezes, né, o exercício da purificação. Você fala fazer aqui em grupo? Ou Não, fazer... individual. Sim, aquele exercício Cristo até fala, ele menciona quando ele fala na própria carta, ele fala isso. Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios várias vezes. Assim, eu falo particularmente como eu fiz, né? Eu faço quando eu cheguei a fazer tipo uns 10, 15 dias seguidos. E aí depois, sempre que vem algo à tona, né? Aí eu faço uma coisa mais específica com aquele sentimento novo que veio. Mas eu sempre procuro fazer sim, sempre que venha algo que está se repetindo muito, padrões que estão se repetindo muito e que eu quero que seja limpo, né? Entendi. Pode falar, fiquem à vontade. Antônio, tá quietinho agora? Tá só na escuta? Pois é, Cristian, eu estou ouvindo aí as pessoas falando, estou aprendendo muita coisa, refletindo, estou mais ouvindo mesmo agora. Cris, Cris está quietinha hoje, Cris? Oi, pessoal. Eu tô só na escuta aqui. Eu acho que ela colocou tudo tão bem colocado, né? As palavras. Aí na primeira reflexão, que eu só tô ouvindo mesmo e refletindo sobre isso mesmo. É incrível e eu acho que quando a gente começa a passar a viver tudo que ele estava propondo lá para nós, de fato, é algo incrível, né? E é muito bom. E eu não sei, eu acho que eu estou caminhando bem próximo disso, viu? Eu acho que falta muita coisa ainda, mas todo lugar que eu vou, só sei que eu quero levar todo mundo junto comigo, mas parece que as pessoas estão muitas vezes tão distante da realidade de fato, que fala, que pede, que deixa os caminhos aí pra gente seguir, que tem hora que eu fico até meio aflita, viu? De observar, que eu falo, não é possível que a gente está no mesmo plano e parece que as pessoas estão em outro lugar, que eu não sei na onde de fato. Hoje eu estava numa loja e eu falei, gente, não é possível. Eu falava assim, do jeito que eu estou falando com vocês, a pessoa sentou do meu lado, em cima da minha blusa, em cima da minha sacola, e assim, do lado mesmo, e a pessoa não viu, e a pessoa assim,
parecia que estava, assim, não tem nada a ver do que eu estou falando, mas assim, algo tão, parece que as pessoas não estão vivendo nesse plano que é um negócio tão estranho. Não sei se acontece isso com os demais, não fugindo do que estava pedindo, de tudo que ele deixa aí para nós, mas é isso que eu tenho que falar. Tá todo mundo quieto, eu vou aproveitar e falar, né? Não, obrigado por compartilhar, Cris, mas esse sentimento, ele quando a gente está num caminho aí, normalmente a gente fica mais observando realmente tudo o que acontece e começa a se espantar com algumas atitudes, algumas ações, né? Como muitas pessoas, infelizmente, ainda estão no pensar em si mesmo, né? E foi falado aqui, pensar em si mesmo é uma experiência terrena, humana. Se a gente for pegar a atitude e a ação da maioria das pessoas no dia a dia, pensando exclusivamente nela, no bem-estar dela, né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas está presa, né? Isso nada mais é do que a manifestação da consciência egóica, e é o que Cristo fala, até falou no finalzinho da leitura passada, né? Um pouquinho, né? Não tem nada de errado nisso, né? Faz parte da experiência aqui, né? Então, até a pessoa ter esse despertar realmente de essa consciência e começar a se expandir, ela ainda fica muito voltada para as próprias ações, para o próprio bem-estar, preocupação com o bem-estar dela mesmo, né? Então isso faz parte, infelizmente, da maioria das pessoas, e a gente tenta levar, e aos poucos a gente vai tomando consciência que não adianta a gente falar, né? A gente fala um pouco, né? Mas assim, às vezes eu encontro algumas pessoas que eu percebo que estão passando por aflição, né? Por períodos assim, e você percebe que muitas coisas vêm pela própria maneira da pessoa pensar, né? Ela já pensa muito negativo, ela tem crenças muito negativas a respeito dela mesma, a respeito do geral, né? E a gente até assim, sempre que eu vejo assim e tenho a oportunidade, eu procuro falar de uma maneira para jogar algo que faça a pessoa pensar diferente. E normalmente, o que eu percebo na maioria das pessoas quando a gente tenta falar dessa forma, elas estão tão centradas nas crenças dela e nos problemas dela que elas voltam a falar como se a gente não tivesse falado nada. Elas voltam a falar as mesmas coisas. Então, e quando é assim, é aquele tipo, não adianta falar, né? É o momento de cada um. Cada um vai ter o seu momento de despertar, e aí a pessoa começa a escutar de uma forma diferente, né? A pessoa, ela precisa estar aberta para ouvir, né? Como Cristo fala com relação às pessoas que rejeitam as cartas, né? Elas não deixam nem você falar, elas já voltam a falar das crenças dela, né? Das coisas que ela acredita, né? E ela defende aquilo com unhas e dentes, né? Mas esse é a prisão que a humanidade, a maior parte dela, ainda se encontra atualmente, né? Então mas é um exercício, e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Falar para quem quer ouvir, e se quem quiser ouvir, se inspirar pelo que a gente for falar, começa a dar uns passos. Como vou dar um exemplo aqui, o Antônio comentou com a Paty um pouco sobre as cartas, tal, e ela partiu dela vir ouvir, entrar no grupo e começar a escutar. Então ela se abriu. Então aquelas sementes que a gente vai lançando ao longo do caminho, né? E algumas vão brotar. E essas que vão brotar a gente vai dando e vai continuando falando, né? Então basicamente é isso, né? Então as pessoas ainda estão nessa prisão, e é normal a gente encontrar pessoas assim, Cris. Ô Cris, meu professor de genética falava assim, quando ele via uma pessoa mais ou menos fora da casinha, né? Ele falava, meu Deus, se esses foram os melhores cromossomos, quais serão os piores? Muito bom, muito bom. Gente, estamos chegando, tem ainda tem um pouco mais de 20 minutos, a gente pode caminhar aí para as considerações finais. Hoje eu acho que foi um dia bem reflexivo, eu acho que vai surgir muitos... Eu gostei do grupo na semana passada, né? Saíram bastantes comentários, e eu acho que vai acontecer o mesmo essa semana aí, conforme forem escutando a gravação.
é até legal esse compartilhar depois, porque esse é um trecho que reverbera muito, né? Eu vi que o Antônio estava fazendo comentários da leitura passada ontem ainda, né? E isso é legal, porque são insights que vão reverberando e pode ajudar aí para todo mundo e aumenta o nosso entendimento, né? Então creio que muitas coisas, e aliás o grupo é especial para isso mesmo, né? Porque às vezes a gente não consegue absorver tudo aqui, né? E a gente vai, durante a semana, vai tendo insights, vai escutando e vai clareando muita coisa e serve para a gente compartilhar ali também, né? Mas alguém quer compartilhar mais alguma coisa agora para a gente caminhar aí para os instantes finais? Então, Christian, essas pessoas que ainda estão fechadas, né? Eu vejo assim, eu sempre eu estou sempre com a mente aberta para ouvir, para aprender, para quebrar crenças, porque assim, eu não acho que nada do que eu estou aprendendo contradiz o que eu já acreditava, entendeu? Eu acho que é tudo uma linha. A gente é que tem que ser flexível nos pensamentos, né? Quando a gente ouve. Só que às vezes eu percebo que muitas pessoas que eu amo demais, amo profundamente, elas estão assim, elas ainda estão muito fechadas para isso. Então não dá para eu conversar e nem tentar trazer. E às vezes eu vejo que a pessoa está até ligada muito ao medo ainda, né? A essa coisa do medo do que vai acontecer. E o que eu pelo menos, eu não tento falar o que eu acredito, porque eu sei que é como você falou, a gente fala e parece que você não falou nada. Ela continua naquela, ela volta para aquela crença do medo, que vai faltar as coisas, que sabe, mil coisas que a pessoa nem sabe se vai acontecer, mas já está sofrendo. Então eu tento ficar calma, porque eu acho que a gente tenta mostrar pelo exemplo, às vezes, né? E que se numa situação, como você falou, numa situação de que vai ter um impacto, que a verdade vai vir, a gente ter suporte para ajudar essas pessoas que a gente ama. Porque a gente tem que respeitar o momento delas, não é porque ela pensa diferente que eu não vou deixar de amar essa pessoa, né? Pelo contrário, eu tenho que amar mais ainda, né? É meu amigo, é meu irmão, é minha mãe, é meu vizinho. Então, tenho que ter calma. Então, por isso que, assim, sempre que alguém que eu respeito, que eu admiro, vamos junto, bora, vamos aprender. Então, vamos aprender, mas não necessariamente eu tenho que impor para os outros. Porque eu acho que esse é um processo natural, né? É uma engrenagem. Então, assim, é calma. E compreensão, sempre compreender que cada um está no seu momento. E vai despertar, eu acho que todo mundo vai despertar, não importa a hora. Perfeito. Pode falar, Antônio, vi que você soltou o microfone aí, fique à vontade. Isso que... Primeiro eu queria agradecer a fala da Marcinha também, né? Puxa vida, essa coisa da Marcinha falar dos erros que ela cometeu e dela ficar... refletindo sobre aquilo, eu acho isso de um valor tão elevado, sabe? A pessoa mostrar ali que errou é uma expressão de simplicidade, de interesse real pelo que está aprendendo aqui nos grupos, né, no livro das cartas. Eu acho muito bonito, viu, Marcinho? A forma como você colocou a sua fala hoje. Sobre essa questão da gente... Isso que a Patrícia falou é uma coisa muito importante, eu acho que acontece com todo mundo, né? Isso da gente querer, parece que sacudir as pessoas que a gente ama para que acordem, né? Para uma outra realidade, para cuidar da sua parte espiritual, de avançar, né? Mas quando a gente força, a gente está fazendo o oposto do que a gente gostaria que acontecesse, né? De alguma forma nós estamos violentando o livre-arbítrio da pessoa, porque se ela ainda não está no momento, a gente vai estar fazendo mais uma agressão do que promovendo o auxílio, né?
Então, é igual você falou, Christian, que às vezes você fala com a pessoa parece que nem te ouve. Porque quando a pessoa não está conectada com esse assunto, ela jamais vai estar em estado de presença, né? Sim. Então a gente pode argumentar, eles não vão estar presentes. O corpo está ali, mas não é aquilo, na frequência do que você está falando, não vai casar com a frequência que a pessoa está vibrando. Então, nós temos que trabalhar a nossa. Não é questão de egoísmo, não é isso que eu estou falando. Se vem uma pessoa até nós pedindo alguma informação que a gente, né, nesse caminho pequeno que a gente percorreu, a gente já tem condição de dar, de informação e tudo, nós devemos, mais do que tudo, auxiliar em tudo que for possível. Mas o auxílio e a imposição são antagônicos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa parte aí. Eu percebo muito isso, sabe? Eu senti que muitas pessoas que eu gosto muito se afastaram porque eu realmente coloquei essa questão da expansão da consciência como a parte principal da minha passagem aqui. E eu busco, né? A gente tem que estar buscando entendimento. E a gente sabe que ele vai chegando para nós. Tem uma frase que Cristo falou, parece que na despedida de seus apóstolos. Por favor, quem conhece mais da Bíblia que pudesse me ajudar, ele disse: não vos deixarei órfãos, né? Eu voltarei a estar com vocês no futuro, quando irei dizer coisas que vocês não iriam entender nesse instante. Tem uma passagem assim. E a gente percebe que as informações estão chegando de várias formas, né, e atingindo pessoas de vários níveis de despertar, né? Desde aquela pessoa que está começando a questionar a questão da manipulação religiosa, a uma pessoa que já faz uns desdobramentos astrais e entende que tem outras dimensões aí que ela participa. E está chegando de todo lado, está chegando informação preciosa de todo canto. E é um momento maravilhoso, né, que nós estamos vivendo aqui. Eu fico muito feliz, às vezes nas minhas elucubrações eu agradeço por estar aqui nesse planeta tão bonito, nesse momento tão especial. É isso. Gente, obrigado por hoje, viu? Já vou me despedindo. Eu fiquei muito feliz, muito contente por tudo que eu ouvi, todo o aprendizado que eu tive hoje aqui com o grupo. Muito obrigado. Isso que você falou, Antônio, lembrou o final da carta 7. Eu estava até buscando o trecho, mas eu não achei o trecho certinho. Quando ele fala que a gente tem que ter a compaixão pelas pessoas que estão nesse momento. Mas não adianta a gente falar que a gente acaba muitas vezes entrando, se a gente começa a falar demais, a gente começa a ficar irritado e a gente que baixa a nossa vibração. Mas se a pessoa estiver aberta para escutar, aí a gente pode falar, né? Então... Isso. Eu digo isso por experiência, sabe, Christian? Porque eu senti muitas pessoas se afastando de mim porque eu não gosto mais de balada, eu não gosto mais de lugar muito cheio, eu gosto de estar só às vezes. Assim, totalmente a dicotomia com o que eu vivia antes, né? E pelo fato de você ter colegas, né, que eu sei agora que são colegas, que gostavam daquilo e você não gosta mais, a frequência mudou, então não tem mais aquela empatia, aquela coisa, né, aquela sintonia com esses grupos. Mas, em contrapartida, pessoas que estão vibrando como eu estou vibrando hoje, com meus interesses, estão aparecendo. A diferença é que para os tantos que foram, pouquíssimos chegaram, porque a frequência é diferente, né? Sim. Mas eu sei que está tudo dentro da ordem, eu sei que a fonte criadora ela tem tudo, sempre teve tudo sob o comando dela mesmo, e qualquer julgamento que a gente faça da situação nossa, do mundo hoje, está condicionado às pequenas experiências que a gente teve nessa passagem pelo planeta, né? Então tá tudo certo. Muito bom, gratidão, Antônio, pelos comentários. A Beth, você tinha tirado o microfone, você ia falar alguma coisa ou não? Não era nada? Eu ia perguntar assim, né? Porque para mim também sempre foi muito difícil
essa questão da gente ver os mais próximos, né? Que a gente ama, não compartilhar do mesmo conhecimento que a gente está buscando. E há uns anos atrás, isso para mim era angustiante, mas muito mesmo. Hoje em dia, parece que eu também já consigo me manter mais assim, não sei se é na retaguarda, mas assim, de não ficar falando tanto, né? Mas ainda assim, me dói muito, de repente, ver, às vezes, eles passarem por situações que talvez eles, se eles já tivessem, né, nessa busca dessa expansão, né, talvez estivesse já sendo diferente, né? Mas hoje eu também já entendi essa questão de eu me manter mais, vamos dizer assim, como alguém colocou aí também, né? De estar aqui, mas de falar só se caso alguém me pede uma ajuda, uma informação, enfim. Mas o que eu ia perguntar mesmo era assim, se a gente consegue, através da oração, de fazer com que às vezes a pessoa possa se aproximar um pouco mais disso, né? Dessa busca. Embora eu tenha assim essa consciência de que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Mas eu ainda me sinto inquieta com isso, né? Principalmente em relação aos filhos, né? Que eu acho que quando é filho, a preocupação é sempre muito maior, né? Então, hora ou outra, eu acabo assim me angustiando um pouquinho com um, às vezes passa, depois aí me angustio com o outro. E aí eu não sei se assim por intermédio de uma meditação, de uma oração, se a gente consegue auxiliar a uma pessoa assim, só por intermédio mesmo da nossa prece. O meu modo de enxergar, o meu modo de, assim, pelo que entendeu, eu acho que sim, sempre, né, a oração, para que a pessoa encontre o caminho dela, encontre o melhor para ela, né, enviando muita luz, que se for pegar um pouco do que a gente faz aqui no final, de enviar luz para o planeta, de enviar luz, de enviar amor, e que cada vez mais comece a entrar isso para ela. Mas o exemplo melhor que a gente pode ter é o próprio Cristo, né? Jesus, ele fazia tudo com o exemplo dele, né? Então ele falava a verdade, e ele mostrou o caminho pela própria maneira como ele vivia os ensinamentos dele. Então, quando a gente começa a viver os ensinamentos que a gente aprende, né, e as pessoas começam a notar as transformações, começam a notar a mudança, as pessoas começam a olhar diferente, principalmente os mais próximos, né? Quando a gente eleva a nossa vibração, isso pode acontecer, pode causar dois fenômenos com as pessoas próximas. Vai ajudar a elevar quem está próximo, ou quem está muito preso e não quer sair dali, vai se afastar. Então, eu acho que se você olhar a tua história, né, que eu conheço um pouco aí, não conheço detalhes, mas vejo, você conseguiu fazer uma mudança muito grande ao seu redor, né? Isso por quê? Sim. Porque as pessoas notaram a sua mudança, né? E aí é natural que as pessoas venham perguntar, venham falar. Então, quando a gente muda nossas atitudes, muda a nossa postura, muda a nossa maneira de agir, as pessoas naturalmente vão estar, que estão próximas e que estão abertas para isso, elas gradualmente vão vir. Senão, o que nos resta como você falou, orar, pedir bênção, pedir iluminação, e que a pessoa encontre o caminho dela, né? E não tem muito que a gente possa fazer, né? Porque no fim são decisões pessoais, né? Sim. E é interessante, assim, né? Que acho que o sentimento que eu tenho, Christian, é assim, você vê, a gente tá aqui no grupo,
E a gente tem assim, embora que não sejamos é, pessoas assim muito próximas uma ou outra, né? Que nem eu tenho uma certa proximidade com você, pela Alexandra, com a Fabi, enfim. Mas de um modo geral, as pessoas são de cada uma de um lugar, enfim. Não temos assim, não temos uma convivência diária. Mas o grupo foi criando uma afinidade tão grande que eu sinto assim que a gente faz as colocações que a gente faz de uma maneira tão sincera, tão verdadeira, né? Que acho que é isso que eu sinto falta, né? É não poder compartilhar de momentos como este com eles, né? E acho que é isso que realmente me faz falta, né? E eu sempre fui uma pessoa assim de gostar de transmitir, né? E aí eu sinto que eu não posso, não é que eu não posso, né? Eu não consigo transmitir vamos dizer assim, esse conteúdo, essas conversas, né? Com eles nesse momento, né? Como se não fosse realmente o momento deles. Então isso traz sim não é uma frustração, né? Mas um sentimento de, gostaria que eu pudesse falar desses assuntos com eles, né? Acho que é um pouco disso. E talvez isso me veio assim até uma situação, um pensamento agora, que às vezes esse meu sentimento é mais do ego do que vamos dizer assim, de uma outra parte minha, entendeu? De querer realmente essa questão de transmitir isso, né? Então, pode ser que seja o meu ego falando aí mais alto, como o da Márcia falou. Sim, é como o Antônio, quando ele deu o exemplo dele lá com as pessoas, mas é muito isso. Às vezes é o nosso ego que quer o nosso ego quer que as pessoas acreditem naquilo, né? Na realidade, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um e orar, Sim. e como você falou, orar e desejar que as pessoas venham, né, sigam nesse caminho, mas vai ser o momento de cada um mesmo, não tem muito que a gente faz, não tem como agir diferente, né? Sim, mas eu acho que tá assim, no fundo também uma coisa que vamos dizer que talvez me traga um pouco dessa angústia é a questão que a gente vem conversando a respeito do momento que a gente passa, né, desse momento de transição, das coisas que estão por vir, enfim, né, eu acho que isso é um ponto assim que eu tenho a sensação que não tem a ver com o ego, mas tem a ver realmente com preocupação, com zelo, com cuidado, né? Então é diferente, né? Então acho que essa questão também me deixa assim meio que insegura, né? E aí junta um pouco mais e às vezes dá essa sensação assim meio de angústia. Mas hoje eu reconheço que eu tô muito mais tranquila do que há uns anos atrás em relação a tudo isso que eu vivo. Quando o momento chegar, tem muitas pessoas que são de bem que vão despertar e elas vão estar perdidas. E aí as pessoas que estão já nesse caminho há um tempo, já buscando a informação, vão ser os pontos de luz que vão ajudar a clarear o caminho dessas pessoas, né? Então eu acredito que todos que estão, não só nesse grupo, mas todos que estão participando de momentos assim, estão sendo pontos de luz que estão sendo espalhados para o momento do despertar massivo da humanidade, e aí aqueles que estão prontos para ouvir vão chegar no momento deles de ouvir. Sim. Gente, agora faltam 3 minutinhos para a gente encerrar. Nossa. Então, andou bem aqui, os comentários finais foram muito bons. Vamos fazer nosso silêncio então de 2 minutinhos e a gente vai encerrar já daquele jeito, se despedindo. Então vamos silenciar rapidamente. E cada um na sua oração, na sua fé,
Vamos mandar luz para todos aqueles que estão precisando nesse momento, da nossa amiga Divane, do filho dela, e para todas as pessoas próximas a nós, para o planeta como um todo, para os lugares que estão em conflitos, para toda a nossa mata, a nossa vegetação, para os animais. Então vamos enviar um pouquinho de luz, e que depois essa luz vai reverberar na nossa noite, e vamos encaminhar para todos eles para retribuir tudo aquilo que a gente está recebendo hoje aqui dessa egrégora maravilhosa. Vamos lá, um pouquinho. Gente, então vamos voltando aos pouquinhos e já vamos nos despedindo que a sala vai cair. Obrigado a todos por hoje, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E vamos levar Boa noite a todos. as nossas orações Boa hoje à noite, noite também. gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.